Identificando padrões de comportamento. As pessoas não fazem as coisas pelos meus motivos. Elas têm os seus próprios. Uma das maiores suposições que nos leva a julgar é a ideia de que as pessoas fazem as coisas pelas mesmas razões que nós as fazemos. Nos estudos comportamentais, vemos que existem 4 estilos comportamentais básicos, que são, então, divididos em mais de uma centena de padrões complexos. Esses 4 padrões são as pessoas diretas, as pessoas inspiradoras, as pessoas firmes e as pessoas conscienciosas. Cada um desses estilos comportamentais se comunica de uma maneira diferente. Eles interpretam seu mundo de maneiras diferentes. Eles são motivados por fatores totalmente diferentes. Mas o mais importante é que eles fazem julgamentos com base em diferentes percepções. Por exemplo, a pessoa direta prefere ir direto ao ponto. Ela quer saber o resultado final e tem uma forte força de caráter. O homem ou a mulher de comportamento direto deseja profundamente ser respeitado. O comportamento de uma pessoa inspiradora é ser uma pessoa sociável. Essa pessoa é facilmente inspirada e facilmente desencorajada. Seu objetivo na vida é ser apreciada. Ela está em busca de uma aceitação social. A pessoa de comportamento firme é muito gentil e pessoal. Uma pessoa de comportamento firme tende a permanecer calma e é boa em acalmar as pessoas entusiasmadas. Ela é muito indireta, evita conflitos e procura manter as coisas estáveis. A pessoa de comportamento consciencioso é analítica e detalhista. Esse tipo se considera o responsável pelo controle de qualidade. Ele quer que tudo dê certo. Diplomático e não gostando de conflitos diretos, procura controlar através da utilização de padrões de qualidade. Qualquer uma dessas pessoas pode fazer as mesmas coisas. No entanto, geralmente são motivadas por raciocínios completamente diferentes. Uma pessoa direta estaria mais propensa a mentir para manter o respeito. Uma pessoa inspiradora mentiria para manter a aceitação social. A pessoa firme mentiria para evitar conflitos. E a pessoa conscienciosa mentiria para parecer estar certa. Todos nós lutamos com as mesmas tentações, mas é essencial perceber que cada um de nós é motivado por necessidades, medos e desejos completamente diferentes. Nunca poderemos realmente saber o que impulsiona o comportamento de outra pessoa, mas pensamos que sim, e isso causa muita dor e conflito. O problema na resolução de conflitos é que as pessoas geralmente não conseguem entender por que os outros fazem o que fazem. O efeito de suas ações sobre nós vem do julgamento errôneo de que as pessoas fazem as coisas pela mesma razão que eu faço as coisas. Quando fazemos essa suposição, projetamos nossos valores e razões nos outros. Começamos a tratá-los como se nosso julgamento estivesse correto, e isso geralmente leva a mais conflitos. Já vi centenas de casamentos serem salvos quando marido e mulher simplesmente aceitam que cada um faça as coisas por seus próprios motivos. Suas ações não são pessoais. Eles fariam as mesmas coisas independente de com quem se casassem. Por exemplo, pessoas diretas preferem muito espaço pessoal. Seu espaço pessoal é bastante grande. Eles fazem contato visual direto, mas mantêm distância. O contato físico é reduzido ao mínimo. Muitos interpretam essa distância como rejeição. As pessoas de padrão inspirador, por outro lado, são muito melindrosas. Se estão distantes de alguém, significa que não gostam ou se sentem desconfortáveis com essa pessoa.
Tendo isso em mente, suponha que uma mulher de comportamento direto veja uma mulher de comportamento inspirador perto de outras pessoas, tocando-as enquanto fala e sendo muito pessoal. Ela projeta seus motivos na pessoa de comportamento inspirador e raciocina: se eu estivesse fazendo tanto contato físico, teria intenção sexual. Seu julgamento sobre o porquê a mulher inspiradora se relaciona tão fisicamente dá um salto quântico. Ela faz isso porque é imoral. Muitas pessoas inspiradoras têm a reputação de serem sedutoras ou imorais simplesmente porque outras projetam seus próprios motivos na situação. Agora, suponhamos que a mulher inspiradora comece a conversar com o homem direto. Ela percebe o quão longe ele está. Ela também percebe que se ela der um passo em direção a ele, ele recua. Isso, é claro, faz com que ela se sinta rejeitada. Então, ela se aproxima ainda mais. Afinal, ela só se afastaria de alguém que a deixasse desconfortável. Como resultado, quando ele recua mais uma vez, ela presume que o senhor direto não gosta dela. Ele, por outro lado, percebe a inclinação natural dela para fazê-lo se sentir mais confortável, como sendo um namorador. Ambas as pessoas estão usando seu comportamento pessoal como padrão de julgamento um para o outro. Ambos começarão a responder um ao outro como se seu julgamento estivesse correto. Eles podem até criar o problema que temem. Em outro caso, digamos que um homem direto chama um homem firme. O homem direto quer ser educado. Ele reconhece que está invadindo o espaço da pessoa firme. Por sua intenção de ser gentil, ele vai direto ao ponto. Afinal, ele é uma pessoa de resultado final. Se alguma conversa pessoal acontecesse, ela aconteceria depois que o assunto fosse abordado. Então ele liga e diz algo assim: Bob, aqui é o Jim. Como vai você? Bob, preciso do seu projetor emprestado para uma apresentação no sábado. Isso é um problema? Ele se comunicou dessa maneira concisa porque pensa que o que ele prefere é o que todo mundo prefere. Lembre-se de que pessoas estáveis e firmes são muito indiretas. Eles também são muito pessoais. Eles nunca ligariam para você e iriam direto ao ponto, a menos que não gostassem de você ou estivessem com raiva. Na tentativa de serem gentis, eles seriam pessoais primeiro. Eles procurariam fazer você se sentir especial, demonstrando interesse por você e sua família. Eles fariam todo tipo de perguntas pessoais antes de ir direto ao ponto. Eles também presumem que todos fazem tudo pelas mesmas razões. Como Jim, o senhor direto, não perguntou sobre a família de Bob, o senhor firme, nem perguntou nada pessoal, Bob presume que Jim está com raiva. Lembre-se de que Jim foi direto ao ponto na tentativa de ser cortês. Bob fica ofendido. Quando ele contar essa história para outras pessoas, ele contará o que viveu. Jim me ligou outro dia e foi muito rude e imprudente. Não foi isso o que aconteceu, mas foi o que Bob experimentou por causa do seu julgamento. Se eu fizesse dessa maneira, isso é o que significaria. Agora, olha o contrário. Jim, este é Bob. Como vai você? Brenda e as meninas estão bem? Eu não os tenho visto ultimamente. Enquanto isso, Jim pensa: por que você não me diz logo o que realmente quer? Bob está tentando ser atencioso e gentil, mas como Jim só seria indireto se estivesse tentando manipular alguém, ele se sente manipulado. Ele fica muito agitado com Bob. O maior medo da pessoa direta é ser manipulado. Ele ou ela sente que se você não for direto ao ponto, você está manipulando. O julgamento de Jim sobre o porquê Bob está se comunicando dessa maneira o levaria a acreditar, sentir e reagir como se estivesse sendo manipulado.
Pessoas diretas e pessoas inspiradoras tendem a falar de maneira geral. Pessoas conscientes ou pessoas analíticas nunca falam em generalidades. Eles tendem a exagerar nos detalhes. Eles tendem a tratar cada conversa como se fosse um relatório, uma característica admirável quando usada em uma sala de conferências, mas não é admirável numa conversa casual ou ao contar uma história. A pessoa analítica pensa que pessoas diretas ou as pessoas inspiradoras mentem quando falam de maneira geral. Afinal, a pessoa orientada para os detalhes só falaria em generalidades quando tentasse evitar os detalhes. Por outro lado, quando a pessoa direta é invadida por tantos detalhes, ela pode sentir que a pessoa analítica está sendo agressiva ou manipuladora. Os exemplos poderiam ser infinitos. O problema, porém, é simples. As pessoas não fazem as coisas pelas nossas razões. No entanto, por causa do nosso julgamento, nós as tratamos como se o fizessem. Nosso conflito raramente se baseia no que uma pessoa faz. Geralmente é baseado em nosso julgamento sobre o porquê ele fez isso. Muitas vezes julgamos as pessoas e criamos conflitos apenas para eventualmente descobrirmos que o nosso julgamento estava errado. Então, chegamos tarde demais. O estrago já está feito. Muitas vezes nos enganamos em muitas amizades maravilhosas por causa de julgamentos iniciais. Conhecemos e rejeitamos pessoas antes mesmo de conhecê-las. E o que sabemos sobre elas raramente é quem são. É nosso julgamento sobre quem elas são. Talvez o pior lugar onde isso aconteça seja no relacionamento com nossos filhos. Pessoas diretas são multitarefas. Se seus filhos não o são, elas os julgam preguiçosos ou estúpidos. Pessoas firmes ficam sobrecarregadas com listas longas, mas se saem muito bem quando recebem algumas tarefas por vez. Os pais analíticos fazem julgamentos sobre seus filhos inspiradores e muitas vezes não conseguem satisfazer a necessidade de afeto físico dos seus filhos. Eles também criticam constantemente a falta de acompanhamento dos filhos, ao mesmo tempo que ignoram totalmente a sua criatividade e cordialidade. A Bíblia diz: todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos. Provérbios 16, 2. Achamos que estamos certos. Achamos que nosso caminho é o caminho. É por isso que fazemos as coisas da maneira que as fazemos. Também queremos que os nossos filhos tenham razão, e por isso pensamos que os nossos filhos deveriam ser como nós. Caso contrário, julgamos que as suas ações foram motivadas por rebelião, ignorância ou engano. Eles não são nenhuma dessas coisas. O que nos torna intolerantes com adultos que se comportam de maneira diferente de nós é a mesma coisa que nos torna intolerantes com os nossos filhos quando eles não são nossos clones comportamentais. Julgamento. Quando libertarmos as pessoas do nosso julgamento, seremos capazes de conhecê-las como elas são. Passaremos a valorizar como elas são diferentes de nós. Terminaremos o ciclo de semear e colher dor.